Ele disse a ela que não precisava de uma mulher com barriga, mas 4 anos depois, o milionário congelou porque os gêmeos ao lado dela tinham os seus olhos azuis. Eric Holloway não costumava levantar a voz, o que tornava a crueldade das suas palavras ainda mais impactante. Elas saíam afiadas, polidas e definitivas, da maneira que apenas um homem acostumado ao poder poderia falar. Eu não preciso de uma mulher com barriga, disse ele, mal levantando os olhos do relatório em sua mesa. O tom dele não era de raiva ou emocional. Era desdenhoso, cirúrgico, o equivalente verbal de uma porta batida na cara de alguém. E a pior parte, a parte que ecoaria na mente de Lily por anos, foi que ele disse isso sem hesitação, sem culpa, sem sequer perceber que tinha acabado de destruí-la. Lily estava parada em frente a ele, os dedos apertando o envelope que trouxera. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo frouxo, seus olhos azuis arregalados e vulneráveis enquanto as palavras a perfuravam. Ela havia ensaiado esse momento por dias. Tinha dito a si mesma que ele poderia ficar chocado, confuso, talvez até chateado, mas nunca isso. Nunca uma facada desferida com tanta calma. Ela queria falar, queria contar tudo o que havia planejado dizer, mas sua garganta fechou instantaneamente. Sua respiração falhou no peito, recusando-se a deixar seus pulmões, e tudo o que ela pôde fazer foi encarar o homem em quem um dia acreditou ver algo especial. Eric não percebeu, ou fingiu não perceber. Continuou lendo, virando as páginas, com a expressão entediada, focado em números, lucros e reuniões que aparentemente importavam muito mais do que a mulher trêmula parada em seu escritório. Ele não perguntou por que ela tinha vindo. Não se perguntou por que ela parecia pálida, nervosa ou ferida. Ele simplesmente descartou a existência dela com aquela única frase descuidada. O envelope escorregou levemente em sua mão. Dentro dele estava o ultrassom, minúsculo, embaçado, a prova inegável de que sua vida estava mudando para sempre. Ela tinha imaginado colocá-lo sobre a mesa dele, imaginado ver o choque se espalhar pelo rosto dele, imaginado que talvez, apenas talvez, por baixo de toda a sua arrogância, ele tivesse a capacidade de se importar. Mas olhando para ele agora, a imagem se despedaçou tão dolorosamente quanto sua esperança. Ela engoliu em seco, forçando para baixo o gosto da decepção, e sussurrou: "Ok." Foi a única palavra que conseguiu pronunciar, e até isso pareceu pesado, frágil, como se pudesse desmoronar. Sua voz era quase inaudível, mas fez Eric finalmente olhar para cima. Seus olhos se encontraram por meio segundo. Os dele eram frios e irritados, como se ela estivesse atrasando algo importante. Os dela transbordavam uma mágoa que ele não se deu ao trabalho de ver. Ele piscou uma vez. "Isso é tudo?" Lily assentiu, porque não conseguia mais confiar em sua voz. Ela pressionou o envelope contra o peito, como se protegesse a pequena vida dentro dele do homem à sua frente. Virou-se, caminhando em direção à porta com passos cuidadosos, determinada a não desabar na frente dele. O ar parecia denso, quente demais, pesado demais. O som de seu batimento cardíaco ecoava em seus ouvidos, abafando o clique distante dos teclados e as conversas abafadas fora do escritório dele. Quando ela entrou no corredor, finalmente respirou. Não livremente, mas o suficiente para continuar se movendo. O suficiente para chegar ao elevador. O suficiente para sair antes que suas lágrimas a traíssem. Seu reflexo nas portas do elevador parecia desconhecido, pálido, abalado, derrotado. Ela pressionou a mão na barriga, a realidade de sua situação afundando com uma clareza aterrorizante. Isso não era apenas um coração partido. Isso não era apenas rejeição. Ela estava completamente sozinha agora. Ela não voltou para sua mesa. Não recolheu suas coisas. Saiu do prédio,
para o ar frio da noite e continuou andando até chegar ao seu pequeno apartamento. Só então sua força colapsou. Ela sentou no chão, encostada na porta, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Sussurrou desculpas ao bebê que crescia dentro dela, desculpas que não tinha motivo para fazer, exceto pelo fato de sentir que já havia falhado. Horas se passaram antes que ela se levantasse novamente. Moveu-se devagar, arrumando uma pequena mala, escolhendo apenas o que era absolutamente necessário. Ela não sabia para onde iria, apenas que não podia ficar ali, não naquela cidade, não perto dele, não onde cada memória a lembraria do que ela tinha esperado e do que fora destruído em uma única frase. Ao amanhecer, ela tinha ido embora. O apartamento estava vazio, as chaves deixadas no balcão, o ultrassom ainda guardado com segurança em sua bolsa. Ela embarcou em um ônibus indo para qualquer lugar, menos ali, pressionando a testa contra a janela fria enquanto a cidade desaparecia atrás dela. Eric Holloway não percebeu que ela tinha ido embora. Nem naquele dia, nem naquela semana. Mas um dia, anos depois, ele se lembraria daquela frase, a que ele disse tão casualmente, e ela o assombraria de uma maneira que ele nunca esperou. Lily acordou na manhã seguinte com um peso que parecia fundi-la ao colchão fino abaixo dela. Por um momento ficou deitada na luz cinzenta da manhã, encarando o teto e fingindo que sua vida não tinha mudado da noite para o dia. Mas no momento em que rolou para o lado, a náusea surgiu, aguda e súbita, forçando-a a sair da cama e ir para o banheiro, onde agarrou a pia e tentou estabilizar a respiração. Seu reflexo parecia pálido e exausto, com o menor indício de olheiras. Lavou o rosto com água fria, esperando que isso clareasse seus pensamentos, mas nada lavava a memória da voz de Eric, calma, desdenhosa, final. Ela passou os dias seguintes vagando pela pequena cidade que escolhera quase cegamente, pegando o primeiro ônibus que viajava para longe o suficiente da cidade onde ele morava. A cidade não era muito, ruas tranquilas, prédios baixos, uma mercearia que fechava antes do pôr do sol, mas parecia segura de uma maneira que ela precisava desesperadamente. O pequeno quarto alugado que encontrou não era glamuroso, mas lhe dava 4 paredes e uma porta que podia fechar atrás de si. Só isso já parecia uma vitória depois de fugir noite adentro com nada além de uma mala e um coração que não parava de doer. A náusea não passou. Manhã após manhã, ela mal conseguia chegar ao banheiro a tempo, seu corpo lembrando-a da vida que carregava dentro de si. Uma vida que não se importava com corações partidos ou solidão. Ela comprou um teste de gravidez para confirmar o que já sabia, embora suas mãos tremessem ao abrir a caixa. Tinha esperado que ver a verdade com seus próprios olhos pudesse trazer clareza, mas quando o teste deu positivo, uma onda de emoções a atingiu. Medo, admiração, luto, amor, cada um mais forte que o outro. As semanas seguintes passaram lenta, mas implacavelmente. Ela encontrou trabalho de meio período na única lanchonete da cidade, limpando mesas e servindo café com um sorriso forçado. O cheiro de comida muitas vezes a deixava enjoada, mas ela agarrava o balcão e superava cada turno porque não tinha outra escolha. Economizava cada dólar, calculando despesas tarde da noite, tentando construir um futuro do nada. Suas roupas ficaram mais apertadas, seu corpo mudou e ela se sentia alternadamente frágil e feroz, dependendo da hora. Ela nunca procurou ninguém de sua antiga vida. Não tinha muitas pessoas para começar, e as que conhecia estavam ligadas ao mundo de Eric, um mundo ao qual ela se recusava a retornar. Ela não queria pena, não queria conselhos, não queria que ninguém lhe dissesse que precisava dele. Ela tinha aprendido dolorosamente que não precisava de ninguém além de si mesma e do pequeno batimento cardíaco que ouviu durante sua primeira consulta pré-natal.
rápido, forte, desafiador. A médica sorriu calorosamente para a tela do ultrassom. Parece um bebê saudável, disse ela, virando o monitor para que Lily pudesse ver. Mas enquanto movia o aparelho pela barriga de Lily, suas sobrancelhas se ergueram. Na verdade, o coração de Lily disparou. O quê? São 2 batimentos cardíacos. A respiração dela parou. Gêmeos! Gêmeos! Confirmou a médica com um toque de riso na voz. 2 pequeninos. Lily não sabia se chorava ou ria, então fez os 2. A médica lhe entregou lenços e esperou pacientemente enquanto Lily absorvia a magnitude do que tinha ouvido. Ela não estava apenas se tornando mãe. Estava se tornando mãe de 2. 2 vidas. 2 coraçõezinhos. 2 almas que dependeriam inteiramente dela. O peso era aterrorizante e milagroso ao mesmo tempo. Os meses que se seguiram foram alguns dos mais difíceis de sua vida. Seu corpo doía constantemente. Sua barriga crescia mais rápido do que ela esperava, esticando sua pele e pressionando suas costelas. Ela trabalhou até que o gerente da lanchonete gentilmente insistiu que ela reduzisse suas horas, vendo como ela lutava para ficar em pé por longos períodos. Ela encontrou um emprego limpando quartos no pequeno hotel do outro lado da cidade, trabalho mais leve, horários flexíveis, um chefe que não fazia perguntas. Ela compareceu a todas as consultas médicas sozinha. Assistiu a cada ultrassom, maravilhada enquanto pequenos membros se formavam, espinhas dorsais se arqueavam, corações batiam em perfeita harmonia. Aprendeu sobre nutrição, cuidados com recém-nascidos, rotinas de sono e orçamento para 2 bebês. Comprou roupas de bebê de segunda mão, lavou-as cuidadosamente, dobrou-as com mãos trêmulas e as guardou em uma caixa de papelão limpa que mantinha ao lado da cama. Conversava com seus bebês à noite, as palmas das mãos descansando suavemente em sua barriga, enquanto sussurrava promessas que pretendia manter pelo resto da vida. Ela nunca falou o nome dele. Nunca se permitiu imaginar o que poderia ter sido. Mas às vezes, quando os bebês chutavam e ela ficava acordada na quietude do quarto, ela se perguntava se Eric teria se importado, nem que fosse um pouco, se soubesse. Se ele teria amolecido ao som de 2 batimentos cardíacos, se teria colocado a mão na barriga dela e sentido admiração em vez de desgosto. Mas então ela se lembrava de suas palavras, frias, desdenhosas, implacáveis, e as perguntas se dissolviam em silêncio. Quando o dia finalmente chegou e ela entrou em trabalho de parto, estava apavorada. Chamou um táxi, segurando a bolsa com força, respirando através das contrações, enquanto o carro balançava pelos buracos. O quarto do hospital era pequeno, mas claro. As enfermeiras moviam-se com uma gentileza eficiente, oferecendo encorajamento ao qual ela se agarrava como a uma tábua de salvação. Horas se passaram em ondas de dor e exaustão, mas Lily lutou em cada minuto porque sabia o que a esperava do outro lado. Quando Lucas nasceu, soltou um choro furioso e forte que encheu a sala. Quando Leia o seguiu minutos depois, seu primeiro som foi mais suave, mas igualmente determinado, seus dedinhos se curvando instintivamente ao redor dos de Lily. Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto segurava os 2, sobrecarregada pela profundidade do amor que surgia dentro dela. Eles eram perfeitos. Cabelos escuros, olhos azuis, pequenos e frágeis e impossivelmente fortes. Ela sussurrou para ele suavemente, a voz tremendo de emoção. Eu vou amar vocês. Eu vou proteger vocês. Eu vou dar a vocês tudo o que eu nunca tive. Ela não pensou em Eric naquela noite. Recusou-se a deixá-lo intrudir em algo tão puro. Ela se concentrou no peso de seus recém-nascidos contra o peito, nas pequenas respirações,
nos dedinhos segurando os dela. Sua vida não era mais definida pela rejeição dele ou pela solidão que ele deixara para trás. Sua vida era definida pelas duas crianças dormindo contra seu coração. O passado a havia quebrado, mas o futuro, embrulhado em cobertores macios e segurado em seus braços trêmulos, deu a ela um motivo para se levantar novamente. Eric Holloway passou a maior parte de sua vida adulta esculpindo a si mesmo no tipo de homem que não podia ser abalado. Ele construiu impérios, negociou acordos de bilhões de dólares e dispensou pessoas, funcionários, parceiros, mulheres, sem pestanejar. Mas nos anos após o desaparecimento de Lily, a armadura da qual ele antes se orgulhava começou a sufocá-lo. No início, ele não notou a mudança. Trabalhava as mesmas horas implacáveis, cercado por conselheiros que admiravam sua ambição e temiam seu temperamento. Mas no momento em que voltava para sua cobertura todas as noites, o silêncio o recebia como uma punição que ele ainda não havia merecido. Ele preenchia esse silêncio com trabalho, com números, com aquisições, com qualquer coisa que o impedisse de pensar muito profundamente. Seus assistentes alternavam a cada poucos meses, desgastados por seus padrões impossíveis. Ele namorava ocasionalmente, nunca seriamente, escolhendo mulheres que não esperavam nada dele porque ele não tinha nada a dar. Noites se confundiam com manhãs, e a única constante em sua vida era a sensação incômoda de que algo essencial estava faltando. Algo que ele deixara escapar por entre os dedos sem perceber seu valor. Ele fingia que não pensava em Lily. Fingia que ela tinha sido insignificante, uma distração passageira, um erro que ele corrigira antes que lhe custasse algo. Mas a verdade se revelava em momentos mais silenciosos. Na maneira como ele se pegava, procurando pela risada dela em salas lotadas. Na maneira como olhava para mulheres loiras por tempo demais. Na maneira como evitava certas ruas porque o lembravam dela. Às vezes, ele até alcançava o telefone à noite, os dedos pairando sobre o número antigo dela, antes de se forçar a largá-lo. Ele não tinha o direito de contatá-la. Ele tornara isso impossível no dia em que a dispensou com palavras que ainda ecoavam em sua mente como uma maldição. Ele disse a si mesmo que ela tinha seguido em frente, que provavelmente o esquecera, que estava lá fora vivendo uma vida tranquila intocada pelo caos que ele carregava consigo. Mas, sob o exterior polido do CEO, uma culpa que ele não entendia o corroía. Ele havia afastado muitas pessoas antes, mas nenhuma havia deixado uma sombra como ela. Ele não entendia o porquê. Não queria entender. Entender exigia reconhecer que ele havia cometido o maior erro de sua vida sem sequer perceber. À medida que os anos passavam, seu mundo se estreitava. O sucesso não lhe trazia alegria. As celebrações pareciam vazias. Até as vitórias que ele antes perseguia tão incansavelmente o deixavam sentindo-se oco. Os membros do conselho notaram a mudança, embora nunca mencionassem em voz alta. Sua mãe se preocupava, sentindo a solidão em seus telefonemas curtos. Até seu reflexo no espelho parecia diferente, mais velho, mais cansado ao redor dos olhos, como um homem lutando uma batalha invisível que não sabia como vencer. Uma noite, após um dia particularmente exaustivo de reuniões, Eric se viu em seu escritório muito depois de todos terem ido embora. As luzes da cidade brilhavam do lado de fora de suas janelas do chão ao teto, mas em vez de se sentir poderoso como antes, sentia-se pequeno, insignificante. Ele serviu-se de uma bebida, tomando goles lentos e deliberados enquanto olhava para o horizonte. Ele não sabia por que a memória surgiu então,
porque o atingiu com tanta força. Mas, de repente, viu Lily parada em seu escritório novamente, o envelope na mão, o tremor de seus dedos, a devastação silenciosa em seus olhos. A memória era mais nítida do que deveria ser, detalhada demais, vívida demais. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, perguntou-se se ela estava tentando lhe dizer algo importante naquele dia. Algo que poderia ter mudado tudo. Mas ele a dispensou antes que ela pudesse falar. Ele a jogou fora sem ouvir. Sem saber. Uma compreensão fria se instalou sobre ele, tão pesada que fez sua respiração parar. E se ela estivesse grávida? E se a vida que ela carregava naquele dia fosse dele? E se sua crueldade a tivesse forçado a desaparecer não apenas para se proteger, mas para proteger o filho deles? Ele tentou afastar o pensamento, tentou racionalizar, tentou lembrar a si mesmo que Lily era forte e independente e que se quisesse que ele soubesse algo, teria contado. Mas a verdade era inegável, ele nunca lhe dera chance. Ele a cortara tão violentamente que ela teria sido uma tola se ficasse. Na manhã seguinte, pediu à sua assistente que investigasse o paradeiro de Lily. A assistente tentou, pesquisou registros, entrou em contato discretamente, verificou históricos de emprego. Mas Lily havia desaparecido sem deixar rastro. Nenhum endereço de encaminhamento, nenhuma mídia social, nenhum conhecido em comum disposto a falar. Era como se ela tivesse sumido do mapa completamente. Eric fingiu que a notícia não o afetava, mas a dor oca em seu peito ficava mais aguda a cada dia que passava. Algo estava faltando há anos, e agora ele finalmente entendia o que. Ele a tinha perdido. Perdeu-a antes mesmo de perceber que ela importava. Meses se transformaram em anos e, embora ele não parasse de procurar, aprendeu a viver com a dor surda do fracasso. A frase cruel que ele havia atirado nela, "Eu não preciso de uma mulher com barriga", tocava em sua mente à noite como uma punição que ele merecia totalmente. Ele sabia que tinha sido arrogante, cego, tolo. E a possibilidade de que ela estivesse carregando seu filho o assombrava com uma crueldade silenciosa e implacável. Ele nunca imaginou que a veria novamente. Nunca imaginou que ela ainda estava conectada ao seu mundo. Nunca imaginou que ela havia construído uma vida que incluía 2 crianças pequenas que carregavam ecos de seu próprio rosto. Mas o destino era paciente. E o destino tinha um senso de tempo cruel. Anos depois de ele a afastar, uma visita de rotina a um de seus hotéis o levaria direto à verdade que ele temia, evitava e, sem saber, ansiava. E nada, absolutamente nada, jamais seria o mesmo. Eric Holloway entrou no saguão do Riverside Grand Hotel com a mesma confiança que carregava em todos os prédios que possuía. Mas algo na atmosfera parecia diferente no momento em que cruzou a soleira. Talvez fosse o cheiro fraco de café fresco vindo do café, ou o zumbido suave dos hóspedes conversando perto da lareira. Talvez fosse simplesmente que este hotel, escondido em uma cidade tranquila, a horas da cidade grande, parecia mais humano do que as estruturas de luxo imponentes que ele costumava ocupar. Ele ainda não sabia que a mudança no ar era um aviso, silencioso, sutil, preparando-o para o que estava prestes a se desenrolar. Sua comitiva o seguia. Sua assistente, 2 gerentes regionais e um jovem funcionário nervoso que vivia tropeçando na própria prancheta. Eles começaram a dar atualizações e estatísticas, mas Eric mal ouvia. Sua mente estava em outro lugar. Suas noites tinham sido agitadas ultimamente, cheias de memórias que ele tentava enterrar. Ele não entendia por que elas o assombravam com tanta persistência agora. Não entendia por que o rosto de Lily, assustado, com o coração partido, trêmulo, continuava forçando seu caminho em seus pensamentos.
Ele empurrou a emoção para longe, enterrando-a atrás da fachada familiar de profissionalismo. Moveu-se mais para o fundo do saguão, seus passos decididos, examinando o espaço com a precisão calculadora de um homem que não deixava passar nada. Revisou a decoração, a eficiência da equipe, a condição geral do espaço, detalhes que normalmente dissecava sem esforço. Mas hoje seu olhar vagou desenfocado, atraído, em vez disso, para um canto distante onde risadas de crianças ecoavam suavemente. Duas pequenas figuras correram para a vista, pés minúsculos batendo no tapete, risadinhas leves soando em explosões despreocupadas. Um menino e uma menina de cerca de 4 anos, ambos com cabelos escuros macios que balançavam a cada passo, ambos com olhos azuis brilhantes que espelhavam o tom exato que Eric via no espelho todas as manhãs. Ele congelou. Sua respiração prendeu na garganta. O ar engrossou ao seu redor, pressionando suas costelas como um torno. Ele olhou, incapaz de desviar o olhar. Sua mente correu por explicações. Coincidência, imaginação, déjà vu. Mas nenhuma delas se sustentava. A semelhança era forte demais, nítida demais, impossível de descartar. O menino parou bruscamente, rindo sem fôlego, enquanto a menina agarrava sua mão e o puxava em direção à recepção. Eles eram reflexos perfeitos um do outro, idênticos em características, exceto por pequenas diferenças na expressão. O menino era ousado, curioso, rápido. A menina era mais suave, observadora, cautelosa, mas brilhante. O pulso de Eric martelava. Ele deu um passo lento para a frente, depois outro, incapaz de controlar a compulsão que o atraía para mais perto. Cada instinto nele gritava que isso era importante, que isso era algo que ele precisava entender imediatamente. Seu assistente ainda estava falando ao lado dele, mas Eric não ouvia nada. Ele levantou a mão para silenciar o homem sem desviar o olhar do corredor oeste. Ela apareceu, segurando uma pilha de toalhas limpas contra o peito. Usava o uniforme azul profundo da equipe de limpeza do hotel, o cabelo preso em um rabo de cavalo frouxo que roçava seu ombro. O rosto parecia mais magro, mais cansado, mais velho, de uma maneira que fazia o peito de Eric apertar dolorosamente. Mas ela ainda era inconfundivelmente Lily, bonita, gentil, forte de uma maneira que ele nunca havia apreciado antes. Ela se virou para as crianças, sua expressão suavizando instantaneamente enquanto corriam para ela. O menino pulou em seus braços. A menina se pressionou contra o lado dela e Lily riu. Um som pequeno e exausto que carregava mais amor do que qualquer coisa que Eric já tivesse dado a ela. Ela disse algo que ele não conseguiu ouvir, a voz suave demais para atravessar o saguão, e os gêmeos a sentiram ansiosamente. Os olhos dela se ergueram. Ela olhou por cima da cabeça deles. E então ela ouviu. As toalhas em seus braços escorregaram ligeiramente. O rosto dela ficou branco, quase translúcido, e ela congelou da maneira que um cervo congela momentos antes de fugir. Eric sentiu o ar sair de seus pulmões. Era a reação de alguém que passara anos tentando esquecê-lo. Alguém que não tinha desejo de vê-lo novamente. Alguém segurando uma vida que ele nunca soubera que existia. Ele não se moveu. Ela não se moveu. Os gêmeos olhavam entre eles com curiosidade, alheios ao peso do momento. Finalmente, Lily virou-se bruscamente, agarrando as crianças e tentando apressá-las em direção ao corredor atrás dela. O pânico disparou em Eric. Ele não podia simplesmente deixá-la desaparecer novamente, não sem saber a verdade, não sem entender. Ele deu um passo à frente chamando o nome dela. Lily. Sua voz não foi ríspida desta vez, não foi fria ou desdenhosa, foi tensa, crua, pesada com emoções que ele não sabia como lidar.
Mas Lily estremeceu, como se ele tivesse gritado. Ela não diminuiu o passo, não olhou para trás. Eric a seguiu. Lily, espera! Seus passos ficaram mais rápidos e pela primeira vez em anos seu corpo tremia, não de raiva ou impaciência, mas de medo, medo real. Ela parou apenas quando chegou ao corredor dos funcionários, fora da vista dos hóspedes, fora da vista da equipe dele. Ela se virou então, as costas pressionadas contra a parede, enquanto se posicionava entre ele e as crianças, protegendo-as. Ela não se parecia em nada com a garota que ele um dia dispensara tão cruelmente. Parecia uma mãe pronta para lutar por seus filhos com tudo o que tinha. Não chegue mais perto, disse ela, a voz afiada de pânico. Eric congelou imediatamente. Suas mãos se ergueram levemente em rendição. Eu não vou te machucar. Você já machucou, sussurrou ela, e as palavras o cortaram, mais profundas e afiadas do que qualquer coisa que ele já sentira na vida. Ele engoliu em seco, a garganta apertada. Essas crianças... Sua voz falhou apesar de sua tentativa de firmá-la. Elas são... Sim, disse Lily antes que ele pudesse terminar. A voz dela não vacilou. São seus. A verdade o atingiu como uma força de impacto, roubando seu fôlego e deixando-o instável. Sentiu os joelhos enfraquecerem. As pontas dos dedos formigaram. Por um momento, pensou que poderia desmaiar. Seus filhos, seus gêmeos, aqui, vivos, lindos, 4 anos de idade, 4 anos que ele perdeu, 4 anos que ele jogou fora. A emoção surgiu violentamente dentro dele. Luto, alegria, terror, culpa, tudo se misturando de uma maneira que fez sua visão embaçar. Ele olhou para o garotinho e a garotinha bebendo cada detalhe, percebendo que o olhavam com curiosidade, não com reconhecimento. Porque ele nunca esteve lá. Porque ele nunca soube. Porque ele afastou a única mulher que poderia ter lhe contado. Os olhos de Lily se encheram de uma tempestade de raiva e algo mais profundo. Dor, traição, proteção feroz. Você não pode aparecer agora e fingir que se importa, disse ela calmamente. Você não pode reescrever o passado. Eric abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sua garganta ardia, suas mãos tremiam. Tudo nele se despedaçou enquanto estava ali no corredor, cara a cara com as consequências da pior frase que já havia dito. Ele disse a ela que não precisava dela, e agora percebia que não precisava de mais nada no mundo, nem poder, nem dinheiro, nem sucesso, apenas eles. Mas Lily não acreditava nisso, ainda não. E ele não sabia se ela algum dia acreditaria. Ele só sabia de uma coisa com absoluta clareza: passaria o resto da vida tentando. Lily levou as crianças para longe dele com passos curtos e rápidos, como se qualquer segundo extra perto dele as colocasse em perigo. Eric seguiu apenas com os olhos, incapaz de confiar em si mesmo para se mover. Quando ela finalmente parou perto da sala dos funcionários, virou-se bruscamente e fez sinal para os gêmeos ficarem perto. Sua respiração tremia enquanto olhava para ele novamente, realmente olhava, e foi a primeira vez que ele viu o quão exausta ela realmente estava. Não apenas fisicamente, mas daquela maneira que vem de anos carregando fardos sozinha. Ele não ousou dar um passo mais perto. Todo o seu corpo parecia ligado a uma energia trêmula que ele não conseguia controlar. Manteve as mãos onde ela podia vê-las, tentando desesperadamente não assustá-la mais do que já tinha feito. Os gêmeos estavam ao lado dela, Lucas um pouco à frente, Leia escondida atrás da perna da mãe. Eles o observavam com confusão, curiosidade e algo mais que ele não queria nomear ainda, porque não tinha certeza se merecia. Lily engoliu em seco, a garganta visivelmente apertada. "Por que você está aqui, Eric?" "Vim verificar o hotel", disse ele suavemente, embora as palavras tivessem um gosto estranho e sem sentido agora. "Eu não fazia ideia de que você trabalhava aqui. Não fazia ideia de que você estava neste estado.
Tenho procurado por você há anos. Ela estremeceu com a palavra procurado, como se isso a ofendesse. Você não tem o direito de dizer isso. Não tem o direito de alegar que estava tentando quando você é a razão pela qual tive que desaparecer em primeiro lugar. Ele assentiu, incapaz de argumentar, porque ela estava certa. Ele fora quem a empurrou para longe. Fora a razão pela qual ela fugiu. E agora era ele quem lidava com as consequências de sua própria arrogância. Eu sei, sussurrou ele. Mas Lily, por favor, deixe-me entender. Deixe-me falar com eles. Deixe-me estar aqui. Os olhos dela brilharam com uma mistura de dor crua e proteção feroz. Você acha que pode simplesmente entrar na vida deles depois de 4 anos? Depois do que você me disse? Ele respirou fundo, trêmulo. Não, eu não penso isso. Sei que não mereço isso, mas não posso ir embora agora. Não depois de vê-los, não depois de ver você. Lucas inclinou a cabeça, estudando Eric com uma seriedade pensativa muito além de sua idade. Mamãe, por que ele está olhando para a gente desse jeito? Lily ajoelhou-se imediatamente e segurou o rosto dele, forçando a voz a uma suavidade firme para o filho. Porque ele é um estranho, querido, e estranhos não devem encarar. As palavras doeram, mas Eric não protestou. Entendeu o que ela estava fazendo, protegendo seus filhos ao distanciá-los de um homem que uma vez a machucara. Leia espiou por trás do braço de Lily, seus dedinhos puxando a manga da mãe. Mamãe, ele tem os mesmos olhos que o Lucas. A frase atingiu mais forte do que qualquer coisa que Lily tivesse dito. Ela congelou. Lucas piscou lentamente, virando-se para Eric com renovada curiosidade. Ele meio que tem, disse inocentemente. Como o céu. Eric sentiu a respiração prender no peito. Nunca imaginou que ouvir seus próprios filhos notarem a semelhança com ele pudesse ser tão excruciantemente bonito. Os dedos de Lily apertaram o ombro de Lucas. Crianças notam tudo, murmurou baixinho, principalmente para si mesma, como se tentasse recuperar o controle da situação. Ele se forçou a falar gentilmente. Lily, por favor, me dê 5 minutos com eles. Apenas 5. Juro que não vou ultrapassar qualquer limite que você definir. Ela hesitou. O maxilar apertou. Os olhos dela moveram-se dele para os gêmeos e de volta. Ela estava pensando, calculando, temendo, lembrando. E Eric via cada emoção tremeluzindo em seu rosto. Desejou poder apagar a memória de si mesmo na mente dela. Desejou poder voltar e desfazer tudo o que levou a este momento. Mas a vida não funcionava assim. Ele sabia que nunca poderia desfazer o que tinha feito. Só podia tentar mostrar a ela que não era mais o mesmo homem. Finalmente, ela exalou tremendo. 5 minutos. Lá fora, onde há pessoas por perto. E você não toca neles sem permissão, minha ou deles. Ele assentiu imediatamente, a gratidão subindo em seu peito tão rapidamente que quase doeu. Obrigado. Não vou esquecer isso, Lily. Não me agradeça, disse ela em voz baixa. Isso é por eles, não por você. Eles caminharam para o jardim atrás do hotel, um espaço tranquilo com bancos de pedra e canteiros de flores espalhados. Lily manteve os gêmeos perto e Eric permaneceu a vários metros de distância, com medo de cruzar qualquer linha invisível. Ele não sabia como falar com crianças, muito menos com as suas. Mas quando Lucas marchou até ele, com um rostinho determinado, segurando um pequeno caminhão de brinquedo na mão, Eric quase perdeu o equilíbrio com a emoção que correu por ele. Você sabe consertar rodas? Lucas perguntou com a seriedade de uma criança esperando o mundo. A minha emperrou. Eric abaixou-se lentamente, ajoelhando-se para não ficar muito acima do menino. Posso tentar, disse, a voz suave e cuidadosa. Posso ver? Lucas colocou o caminhão nas mãos dele sem hesitação. Os dedos de Eric tremeram levemente, mas ele conseguiu soltar a pequena roda e encaixá-la de volta no lugar.
Lucas engasgou de admiração. Depois abriu um largo sorriso que pareceu acender algo adormecido dentro do peito de Eric. Leia observou, depois chegou mais perto. "Você sabe trançar cabelo?" perguntou timidamente. "Mamãe diz que meu cabelo é escorregadio." Eric piscou, surpreso com a pergunta. "Eu não sei", admitiu honestamente. "Mas posso aprender se você quiser." Leia assentiu lentamente, parecendo aprovar. Lily observava à distância, braços cruzados firmemente. Ela não interferiu, mas todo o seu corpo estava tenso, pronto para puxar as crianças para longe no segundo em que sentisse algo errado. Seus olhos eram afiados e cautelosos, mas havia algo mais escondido bem no fundo, atrás da raiva. Medo de se permitir confiar nele novamente. Os 5 minutos se estenderam para 10, depois 20. Lily finalmente caminhou para a frente, a voz firme. "Já chega por hoje." Lucas e Leia protestaram, mas ela pegou as mãos deles gentilmente. Eric levantou-se enquanto ela se aproximava, o coração acelerado. Queria dizer algo significativo, algo que mostrasse a ela que ele não era mais aquele homem frio e descuidado. Mas tudo o que conseguiu foi um quieto "obrigado" por me deixar conhecê-los. Lily não respondeu. Simplesmente assentiu uma vez, a expressão ilegível, e foi embora com os gêmeos. Eric ficou parado ali muito tempo depois que eles se foram, sentindo o mundo inclinar sob seus pés. Pela primeira vez em anos, algo dentro dele se abriu, não dor, mas uma determinação desesperada e furiosa. Ele havia perdido 4 anos, 4 anos que nunca recuperaria, mas não perderia 1/5. Não se tivesse qualquer força restante para lutar por eles. Lily não pretendia deixar Eric se tornar uma presença frequente na vida deles, mas a vida tem um jeito de escapar de todas as regras que tentamos colocar ao seu redor. Após o primeiro encontro, ela assumiu que ele desapareceria novamente, que sua culpa desapareceria e ele voltaria para seu mundo de escritórios de mármore, elevadores silenciosos e lucros trimestrais. Mas ele não desapareceu. Na manhã seguinte, ele voltou. E na manhã seguinte a essa. E na outra depois. Ele aparecia com uma paciência que ela não esperava, com uma firmeza em que ela não confiava e com uma humildade silenciosa que ela não sabia que ele era capaz de possuir. Nunca invadia. Nunca exigia ver as crianças. Nunca usava seu poder ou status para intimidá-la. Em vez disso, enviava uma mensagem com uma pergunta direta a cada vez. "Hoje é um bom dia para eu visitar os gêmeos?" Se ela dissesse não, ele não discutia. Se dissesse sim, ele chegava cedo e esperava do lado de fora até que ela estivesse pronta. Era estranho, até perturbador, vê-lo tão cuidadoso, tão atencioso, tão diferente do homem que um dia a dispensara, como se ela não fosse nada. Os gêmeos se acostumaram com ele rapidamente, muito mais rápido do que Lily esperava. Lucas o adorou primeiro. O menino tinha um coração ousado e destemido, que reconhecia a sinceridade mais rápido do que os adultos. Sempre que Eric entrava no jardim atrás do hotel, Lucas corria em direção a ele com uma excitação que fazia o estômago de Lily revirar. Ela não podia mais negar a verdade. Seu filho via algo de bom no homem que ela temia. Leia demorou mais. Ela pairava perto de Lily no início, observando a maneira como Eric se movia, como falava, como reagia quando Lucas puxava sua manga. Ela era mais quieta, mais cautelosa, mas sua confiança crescia firmemente a cada dia que passava, até que, uma tarde, caminhou até Eric sozinha, segurando uma pequena flor rosa que colhera do jardim, e a colocou gentilmente na palma da mão dele. O momento quase o destruiu. Lily viu na maneira como ele congelou, na maneira como as lágrimas se formaram instantaneamente, mas não caíram,
na maneira como engoliu em seco antes de se ajoelhar ao nível dela e dizer obrigado com uma voz que tremia levemente. Leia sorriu radiante, e o coração de Lily doeu com algo agridoce e aterrorizante. Dia após dia, um ritmo frágil se formou. Os gêmeos brincavam perto da fonte, ou perseguiam borboletas, ou construíam pequenas torres de pedras ao lado dos bancos. Eric juntava-se a eles no chão sem hesitação, arruinando calças caras sem se importar. Aprendeu a consertar brinquedos minúsculos, a contar até 20 em 3 vozes bobas diferentes, a interpretar a expressão de Leia quando ela queria colo, mas era tímida demais para pedir. Aprendeu quais lanches Lucas odiava e quais histórias faziam as duas crianças caírem na gargalhada. Ele os conheceu, realmente os conheceu, de uma maneira que Lily nunca imaginou que ele quisesse. E ela observava. Não participava no início. Ficava de lado com os braços cruzados, monitorando cada interação, cada momento, cada sorriso. Mas com o passar das semanas, a tensão em seus ombros relaxou. Ela se viu sentando no banco em vez de ficar de pé. Viu-se respondendo quando Eric perguntava sobre as comidas favoritas dos gêmeos ou as rotinas de dormir. Viu-se pegando-o, olhando para ela com olhos suaves e complicados que ele rapidamente escondia sempre que ela percebia. Uma tarde, após um turno de trabalho especialmente cansativo, Lily levou os gêmeos para o jardim esperando uma visita curta. Em vez disso, chegou e encontrou Eric já lá, vestido casualmente pela primeira vez que ela vira. Usava uma camiseta cinza gasta e jeans, o cabelo escuro levemente bagunçado, como se estivesse sentado na grama há algum tempo. Ele não parecia um CEO naquele dia. Parecia um homem que pertencia exatamente onde estava, esperando por seus filhos. Lucas correu direto para os braços dele. Leia o seguiu, mais lenta, mas sorrindo. Lily os observou rindo juntos, a garganta apertando. Algo profundo dentro dela se agitou. Um medo misturado com desejo, ressentimento misturado com calor, cicatrizes misturadas com cura. Ela caminhou em direção a eles lentamente, incerta do porquê suas pernas pareciam trêmulas. Eric olhou para ela, protegendo os olhos do sol. Ei, disse ele gentilmente. Não queria te incomodar. Eles só queriam me mostrar os desenhos que fizeram ontem. Você não está incomodando, disse ela calmamente, surpreendendo a si mesma com a honestidade nas palavras. Ele congelou, apenas por um segundo, e algo frágil tremeluziu em seu rosto. Esperança, descrença, gratidão. Mais tarde, quando os gêmeos correram para perseguir uma borboleta, Eric e Lily sentaram-se lado a lado no banco, embora uma distância educada ainda permanecesse entre eles. O sol do final da tarde lançava um brilho dourado sobre o jardim. A fonte borbulhava suavemente. O ar cheirava a folhas úmidas e terra quente. Parecia pacífico de uma maneira que Lily não experimentava há anos. Eu sei que não ganhei nada de você, disse Eric, mantendo os olhos nos gêmeos. Nem confiança, nem perdão, nem mesmo este tempo com eles, mas sou grato por você estar me deixando tentar. Lily engoliu em seco. Eu nunca quis criá-los sozinha. A confissão escapou antes que ela pudesse retirá-la. A cabeça de Eric virou-se bruscamente para ela, sua expressão dolorida, apologética, crua. Você não deveria ter tido que fazer isso, disse ele calmamente. Se eu soubesse. Ela balançou a cabeça. Você não queria saber. Ele estremeceu. A verdade o esmagava toda vez que ela dizia, e ela sabia disso. Mas ela não estava tentando machucá-lo. Estava simplesmente declarando a realidade que ele havia criado. Não estou pedindo nada, disse Eric lentamente. Ainda não,
não de você. Só quero ser alguém com quem eles possam contar. Alguém que esteja presente. Você acha que pode ser isso? Ela perguntou suavemente. Ele olhou para ela então, totalmente, profundamente, seus olhos azuis queimando com uma sinceridade que ela não esperava. Já estou tentando, sussurrou ele. E vou continuar tentando todos os dias enquanto você me permitir. Ela não respondeu imediatamente. Observou os gêmeos, observou a alegria deles, observou a maneira como Eric se iluminava simplesmente por estar perto deles. Quando finalmente falou, sua voz estava mais firme do que ela se sentia. Eles gostam de você, disse ela. A respiração dele prendeu. Eu gosto deles mais do que jamais pensei ser possível. E de mim? Ela perguntou antes que pudesse se impedir. Ele se virou para ela novamente, mas desta vez seu olhar suavizou de uma maneira que fez o coração dela acelerar. Você é a pessoa que eu gostaria de ter sido inteligente o suficiente para valorizar desde o começo. A respiração dela falhou. Seu coração apertou. Ela desviou o olhar rapidamente, com medo do peso daquelas palavras. Antes que pudesse responder, Leia correu para o banco e subiu no colo de Eric sem hesitação. Lucas seguiu, pressionando-se contra o outro lado dele. Os gêmeos se apoiaram nele como se sempre o tivessem conhecido, sempre confiado nele, sempre pertencido a ele. E Lily viu claramente, mais claramente do que queria. Eric Holloway não era o mesmo homem de quem ela fugira. Não era o homem que a dispensara. Não era o homem que recusara um futuro com ela. Ele era alguém novo, alguém mudado, alguém que amava seus filhos, alguém que poderia ainda, perigosamente, impossivelmente, amá-la. E ela não tinha certeza se estava pronta para essa verdade, mas uma coisa era certa: ela não o estava mais afastando. Lily havia enfrentado muitas noites difíceis nos últimos 4 anos, mas nenhuma a assustou como esta. Começou com algo pequeno, Leia esfregando os olhos mais do que o normal, encostando-se ao lado de Lily com menos energia do que seu irmão gêmeo. Lily assumiu que ela estava cansada depois de um longo dia, mas na hora do jantar, Leia empurrou a comida, as bochechas coradas, o corpinho instável enquanto engatinhava para o colo de Lily. Quando Lily tocou a testa dela, seu coração despencou. O calor irradiando da pele de Leia era forte demais para ser simples fadiga. Dentro de 1 hora, a febre disparou. A respiração de Leia acelerou, seus membros tremendo levemente, enquanto ela se enrolava em uma bola, choramingando baixinho. Lily tentou tudo o que sabia. Panos frios, balanço suave, conforto sussurrado, mas nada ajudava. O pânico subiu dentro dela como uma maré. Ela já lidara com febres antes, mas esta parecia diferente, mais perigosa, como se algo terrível estivesse logo abaixo da superfície. Ela pegou o telefone com dedos trêmulos, hesitou por uma fração de segundo, depois discou para a única pessoa que sabia que viria imediatamente. Eric atendeu no primeiro toque. Lily? Sua voz estava alerta, afiada de preocupação antes mesmo de ela falar. É a Leia, disse ela, a respiração tremendo. A febre dela não baixa, ela está tremendo e, por favor, não consigo fazer isso sozinha. Estou a caminho. Não houve hesitação, nem perguntas, nem irritação. Apenas uma onda de movimento do outro lado e o som de uma porta batendo atrás dele. Ele chegou em 8 minutos. Lily não sabia como ele conseguiu. Quando entrou na pequena sala de estar, descalço e usando apenas calça de moletom e uma camiseta, não parecia nada com o ser e o polido que ela costumava conhecer. O cabelo estava bagunçado, o peito subindo e descendo rápido, os olhos arregalados de medo enquanto absorvia a visão da garotinha trêmula encolhida contra Lily. Deixe-me vê-la, disse ele calmamente, ajoelhando-se ao lado delas.
Lily passou Leia para os braços dele, o coração se contorcendo dolorosamente ao ver como a filha se encaixava naturalmente no peito dele. Os dedinhos de Leia agarraram o tecido da camisa dele enquanto ela choramingava, o rosto pressionado no ombro dele. Eric engoliu em seco, acariciando as costas dela gentilmente, com uma ternura que Lily nunca imaginou que ele possuísse. "Precisamos levá-la ao hospital", disse ele, a voz tensa com medo mal controlado. Lily assentiu pegando sua bolsa, mal conseguindo conter as lágrimas. Lucas agarrou-se à perna dela, assustado, e Eric o pegou no colo sem pensar, murmurando palavras de conforto enquanto corriam para o carro. Ele prendeu as duas crianças com mãos trêmulas, olhando para Leia a cada poucos segundos, como se estivesse aterrorizado de que ela pudesse escapar dele. A viagem foi um borrão de faróis velozes e respirações curtas. Lily sentou no banco de trás com Leia no colo, sentindo o calor irradiando da pele da filha. Eric dirigia com as duas mãos firmes no volante, o maxilar cerrado com tanta força que parecia doloroso. Ele continuava olhando para elas pelo espelho retrovisor, os olhos escuros de preocupação cada vez que Leia choramingava. No hospital, as enfermeiras correram imediatamente. Eric ficou colado ao lado de Lily, enquanto a equipe médica colocava Leia na cama de exame, verificando temperatura, pulso e respiração. As mãos de Lily tremiam incontrolavelmente. Ela tentava focar na explicação do médico, mas as palavras se borravam. Eric tocou o ombro dela levemente. "Estou aqui. Não vou embora." Ela não sabia o quanto precisava daquelas palavras até ouvi-las. Deixou-se encostar nele, só um pouco, enquanto o médico explicava o diagnóstico: uma infecção viral súbita causando uma febre perigosamente alta. Eles dariam fluidos, redutores de febre e monitorariam Leia durante a noite. Quando finalmente se acomodaram em um pequeno quarto, Leia estava encolhida sob um cobertor, ligada a um soro, suas pequenas respirações superficiais, mas mais estáveis. Lucas dormia no colo de Lily, exausto de chorar. Eric sentou na cadeira ao lado da cama do hospital, cotovelos nos joelhos, as mãos cobrindo o rosto por um longo momento. Quando finalmente olhou para cima, seus olhos estavam vermelhos e a expressão que usava quase a despedaçou. "Isso é culpa minha", sussurrou ele. Lily congelou. "O quê? Não, Eric, é um vírus, não..." "Eu perdi tudo", disse ele, a voz falhando. "Tudo isso. O nascimento dela, a primeira palavra, os primeiros passos, cada momento em que ela precisou de mim. E agora estou aqui para o pior deles." Lily abriu a boca para protestar, mas a dor na expressão dele a silenciou. Ele não estava se culpando pela doença, estava se culpando pelos anos de ausência que nunca poderia desfazer. Ele olhou para Leia com um coração partido tão cru que Lily sentiu suas próprias defesas desmoronarem. "Ela vai ficar bem", disse ela suavemente, colocando a mão no braço dele. "Você não causou isso." Ele olhou para ela e sua voz suavizou para algo insuportavelmente sincero. Eu gostaria de ter estado lá, para tudo. Por você, por eles." O silêncio se instalou entre eles, mas não era o silêncio frio de anos atrás. Era frágil, quente, tremendo com uma vulnerabilidade que nenhum dos dois sabia como expressar. Horas se passaram. Lily acabou caindo em um sono leve e exausto com Lucas nos braços. Eric ficou acordado a noite inteira, nunca tirando os olhos de Leia. Ele observava o peito dela subir e descer, ajustando o cobertor gentilmente, a mão pairando protetoramente. Quando os primeiros raios suaves do amanhecer entraram no quarto, Leia abriu os olhos, fraca, mas acordada. Eric inclinou-se para a frente instantaneamente, a voz quieta, mas transbordando de alívio. "Ei, querida, você nos assustou." Leia piscou lentamente e sussurrou. "Papai?" A palavra escapou naturalmente, inconscientemente, sem hesitação. Lily acordou num sobressalto, os olhos se arregalando.
Ela olhou para a filha, depois para Eric, que congelou completamente, lábios entreabertos, respiração roubada. Ele engoliu em seco, piscando rapidamente enquanto a emoção inundava seu rosto. Alcançou a mão de Leia, apertando-a gentilmente. Sim, disse ele como uma voz que falhou. Estou bem aqui. Lily sentiu as lágrimas subirem aos olhos, não de medo, mas de algo muito mais profundo. Algo contra o qual lutava há meses. Algo que não tinha mais forças para negar. Leia voltou a dormir, a mãozinha ainda envolta na de Eric. Ele não soltou. E Lily, observando-o através de olhos embaçados, soube com dolorosa clareza que o homem que ela temera por tanto tempo se fora. O homem sentado ao lado dela agora, cansado, vulnerável, aterrorizado, devotado, era alguém inteiramente diferente. Alguém de quem seus filhos precisavam. Alguém a quem seu coração, apesar de tudo, não tinha certeza se podia mais resistir. Lily trouxe Leia para casa 2 dias depois, exausta mas aliviada, carregando a filha como se fosse a coisa mais preciosa e frágil do mundo. Eric insistiu em levá-las, dirigindo devagar, verificando os espelhos a cada poucos segundos, aterrorizado de que o menor solavanco pudesse perturbar Leia ou assustar Lucas. Quando chegaram ao pequeno apartamento, ele carregou as malas sem que lhe pedissem e pairou perto da porta como se não tivesse certeza se era bem-vindo para entrar. Lily notou a hesitação dele, notou a maneira como a mão dele tremia na alça da bolsa de fraldas e surpreendeu a ambos dizendo baixinho: "Você pode entrar, por um tempo." Ele entrou, olhando ao redor com uma estranha mistura de curiosidade e culpa. O apartamento era pequeno, mas limpo, cheio de desenhos de crianças, brinquedos incompatíveis e pequenos detalhes que tornavam um lar acolhedor. Coisas que Lily construíra sozinha. Coisas para as quais ele nunca contribuíra. Lucas imediatamente agarrou a mão de Eric e o puxou em direção à sala de estar, ansioso para mostrar o forte de cobertores que ele e Leia haviam construído na semana anterior. Leia, ainda cansada, enroscou-se ao lado de Lily no sofá. Eric não se sentou imediatamente. Permaneceu perto da poltrona, observando os gêmeos se acomodarem, observando cada detalhe como se memorizasse o quarto pedaço por pedaço. Lily entregou a Leia um copo de água e colocou um cobertor sobre as pernas dela. Quando finalmente encontrou os olhos de Eric, ele ofereceu um sorriso pequeno, quase tímido, algo que ela nunca vira no rosto dele antes. "Você deveria descansar", disse ele suavemente. Ela afundou no sofá, tirando uma mecha de cabelo do rosto. "Não consigo. Ainda não. Minha mente ainda está correndo." Ele hesitou. Depois perguntou: "Posso ficar? Só por hoje. Você não precisa conversar. Eu fico sentado aqui quieto. Só quero ajudar se algo acontecer." Lily sentiu algo quente tremeluzir em seu peito. Não inteiramente confiança, mas algo próximo. "Tudo bem", disse ela. "Fique." O dia passou tranquilamente. Os gêmeos cochilaram. Lily cochilou em intervalos. E Eric sentou na poltrona sem se mover, vigiando os três como um guardião silencioso. Quando Leia choramingou durante o sono, ele foi o primeiro a se levantar, ajustando o cobertor com cuidado. Quando Lucas pediu um lanche, Eric foi buscar e cortou a fruta em pedaços minúsculos do jeito que vira Lily fazer. Cada ação era gentil, medida, quase reverente. À noite, o apartamento parecia estranhamente pacífico. Lily aquecia a sopa no fogão, enquanto Eric ajudava Lucas a construir uma torre com blocos de madeira. Ela os observava, ocasionalmente desviando o olhar quando a emoção subia forte demais. Vê-lo assim, um homem que um dia a dispensara, agora totalmente devotado, era avassalador de maneiras para as quais ela não se preparara. Depois do jantar, Lily foi para a pequena varanda tomar ar fresco.
Apoiou as mãos no parapeito e fechou os olhos, sentindo a brisa fresca roçar suas bochechas. Não se surpreendeu quando sentiu Eric juntar-se a ela um momento depois. Ele manteve uma distância respeitosa, encostando-se no lado oposto do parapeito. Por um tempo, observaram as luzes fracas da cidade abaixo sem falar. Ele quebrou o silêncio primeiro. Lily, disse ele calmamente, eu preciso dizer uma coisa, e preciso que você ouça tudo. Ela não olhou para ele. Continue. Eu não posso mudar o passado, disse ele, a voz grossa de arrependimento. Não posso desfazer a frase que atirei em você. Não posso desfazer os 4 anos que roubei de mim mesmo e deles, mas quero passar o resto da minha vida tentando compensar, nem que seja uma fração do que perdi. Ela ainda não se virou para ele, mas seus dedos apertaram levemente o parapeito. Ele continuou, a voz firme, mas cheia de emoção. Ver Leia naquela cama de hospital quase me destruiu. Percebi que não tenho medo de perder dinheiro, poder ou minha carreira. Tenho medo de perder você. Tenho medo de perder eles. Estou com medo porque, pela primeira vez na minha vida, algo importa mais do que eu mesmo. A respiração dela falhou, quase inaudível. Ele se virou para ela, então, forçando-se a falar verdades que enterrara por anos. Não espero perdão. Não espero confiança da noite para o dia, mas quero estar aqui, Lily. Todo dia, toda manhã, toda noite. Quero ser o homem que eu deveria ter sido desde o começo, não por uma semana, não por um mês, para sempre. Ela finalmente encontrou os olhos dele, a expressão conflituosa, ferida, mas inegavelmente tocada. Eric, estou com medo, admitiu ela, a voz mal acima de um sussurro. Você me machucou tão profundamente. Você despedaçou tudo o que eu acreditava sobre mim mesma. Eu construí esta vida sozinha porque tive que fazer isso. Eu sei, disse ele, aproximando-se devagar, cautelosamente. Mas você não tem que continuar sozinha. As pessoas não mudam tão facilmente, disse ela. Ele balançou a cabeça. Eu não mudei facilmente. Levei 4 anos de vazio para perceber o que joguei fora. E cada dia desde que encontrei você de novo me mostrou que não quero voltar a ser quem eu era. Quero ser melhor, por eles e por você, se você me deixar. Os olhos dela suavizaram, enchendo-se de lágrimas que ela tentou piscar para afastar. Limpou a bochecha rapidamente, envergonhada. Eu não sei se posso confiar em você completamente, ainda não. Ele estendeu a mão, não a tocando, mas oferecendo a mão no espaço entre eles. Então comece com isto. Não confie no homem que eu costumava ser. Confie no homem que está na sua frente agora. Confie naquele que apareceu à meia-noite sem sapatos. Confie naquele que não dorme há 2 dias porque ficou vendo nossa filha respirar. Confie naquele que abriria mão de cada negócio, cada dólar, cada pedaço de orgulho só para ficar neste pequeno apartamento se é aqui que você está. Ela olhou para a mão dele por um longo momento, tempo demais, na verdade, e Eric sentiu o coração batendo forte, aterrorizado de que ela se afastasse. Mas então ela colocou a mão na dele, não firmemente, não totalmente, mas o suficiente para deixá-lo fechar os dedos ao redor dos dela gentilmente, reverentemente. Posso te dar uma chance, sussurrou ela. Uma chance. Se você quebrá-la, acabamos para sempre. Um suspiro de alívio saiu dele, trêmulo e genuíno. Não vou quebrá-la. Estou falando sério, Eric. Eu também. Ele se aproximou mais, as mãos ainda unidas, as respirações se misturando no ar frio da noite. Ela não se afastou. Em vez disso, inclinou-se para mais perto, apenas ligeiramente, o suficiente para ele sentir o calor dela. O suficiente para fazer o coração dele bater violentamente no peito. Dentro do apartamento, Lucas chamou por eles, sua vozinha ecoando. Lily soltou uma risada suave e cansada. Devíamos entrar. Eric assentiu, mas não soltou a mão dela até que ela gentilmente a libertasse. Enquanto caminhavam de volta para dentro, os gêmeos correram para eles imediatamente, envolvendo bracinhos em torno de suas pernas.
Lily levantou Leia e Eric pegou Lucas, segurando o menino com uma facilidade que parecia surpreendentemente natural. Pela primeira vez, pareciam uma família, não uma quebrada, não uma acidental.